Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aí iniciando mais um dia de propósito. Estamos no nosso terceiro dia de propósito. Que bênção, né? Bom, o dia de hoje ele fala o que dirige sua vida. Você já parou para analisar um pouquinho o que tem dirigido a sua vida? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que tem dirigido as nossas vidas, né? E também veremos as vantagens de uma vida dirigida por propósito. Então aqui diz assim: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Está lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige sua vida? Neste exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado estejam direcionando você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns que veremos que são dirigidos, a nossa vida. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e, frequentemente, punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou-o da presença de Deus, que disse: "Você será um fugitivo errante pelo mundo." Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia: andar pela vida sem propósito. Somos produto de nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. Também pode fazer coisas maravilhosas com o restante de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. O segundo ponto aqui, ele diz que muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já se esqueceu do insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça: aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo, que leva à morte. O terceiro ponto, ele fala: muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética.
Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo, com frequência, perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status quo. O medo é o encarceramento voluntário, que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso, contra as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. O quarto ponto, ele fala: muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio, e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses, e Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. E isso não é verdade. As riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos, por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, seu relacionamento com Deus. E o quinto ponto, ele fala que muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuges, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertencem, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos, uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido. Uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. Agora, a gente viu um pouquinho sobre alguns pontos, né, de que dirige muitas das vezes as nossas vidas, né? E agora a gente vai ver também as vantagens de uma vida dirigida por propósitos. E as 5 também grandes vantagens em se viver uma vida com propósitos. O primeiro delas é conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como a astrologia e a psicologia, para descobri-lo.
Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: "Sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver." Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se: "Trabalhei por nada, não tenho nada a apresentar depois de uma vida inteira de trabalho duro." Jó disse: "Meus dias são vazios e sem esperança. E detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada." A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósitos na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto são o ar e a água. É preciso ter esperança para lutar. O Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras ao perguntar: "Você quer viver até os 100 anos de idade?" Os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim, e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é resultado de se ter um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz: "Sei os planos que tenho para vocês. Planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor." Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. O segundo ponto aqui da vantagem fala: conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações, para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades, e isso causa estresse, fadiga e conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse. Ou, possivelmente, está assistindo muito a programas de televisão. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. A terceira vantagem é conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo. Henry David Thoreau observou que as pessoas vivem num desespero silencioso. Mas hoje, uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas são como giroscópios, rodopiando num ritmo frenético, sem jamais chegar a lugar nenhum.
Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez. Mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrar o foco. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como o raio laser, ela pode até cortar o aço. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, vivida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos. Elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito. Mas para quê? Paulo disse: assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. A terceira vantagem é conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente é o trabalho sem sentido que nos esgota. Consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. George Bernard Shaw escreveu: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso, ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. E a quinta vantagem, ela fala sobre conhecer seu propósito, irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados. Reputações não subsistem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta num local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles o haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma na escola. James disse: um dia, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final, antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz: lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos no teste. Por isso, nos deu as perguntas antecipadamente.
Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. E a primeira pergunta é: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A segunda pergunta é: o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com sua vida? Dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos. Enfim, tudo o que Deus deu a você. Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo deste livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar este livro, você estará pronto para responder a essas duas perguntas. Uau, né, gente? Que bênção! E aqui, a gente pode ver já nesse começo, né? O que dirige a sua vida? Você parou para pensar um pouquinho? O que tem dirigido a sua vida? É algo que mexe muito comigo, porque eu posso dizer por mim que há tempos atrás, e não muito tempo atrás, tá, gente? Questão de meses, a minha vida, ela era dirigida pela necessidade de aprovação e pelo medo. E, na verdade, aqui no primeiro ponto, quando a gente coloca, né, quando a gente vê aqui os 5 pontos mais comuns, né, do que pode dirigir a nossa vida, eu posso dizer que eu me encaixo em todas elas, né, me encaixava em todas elas. Porque muitas das vezes era dirigida pela culpa, pelo ressentimento, pela raiva, pelo medo e pela aprovação. E até mesmo, talvez, pelo materialismo. Sempre naquela busca desenfreada, né, de agradar o outro, fazer ao outro. E aqui, quando a gente vê, né, na aprovação que fala que quando a gente tenta agradar a todos, é um grande fracasso. E sim, é um enorme fracasso. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Não somos nós que vamos agradar. E tá tudo bem por isso. Só que a gente fica naquela busca, né, desenfreada de que eu preciso agradar os meus pais, eu preciso agradar meus irmãos, eu preciso agradar fulano, ciclano, beltrano, enfim. E nessa busca, a gente acaba fracassando, a gente acaba se frustrando, porque não agradamos e não conseguimos conquistar o que precisamos conquistar. Por muito tempo, a minha vida foi dirigida pelo medo, sim. Tinha medo de dar alguns passos, medo de me envolver em algumas situações. E eu acabava me esquecendo que o quê? O medo, ele é necessário. Não que a gente nunca vai ter. Sim, a gente tem medo, mas ele não pode ser maior nas nossas vidas. Deus, ele é maior que tudo. Então, o medo, ele não pode ser gigante. A gente precisamos colocar o medo no lugar dele. Precisamos saber trabalhar esse medo para que ele não controle as nossas vidas. E hoje é muito claro para mim por quê? Que muitas das vezes eu tinha medo de mandar um currículo, por quê? Porque e se me chamarem? E se eu não souber fazer isso? E se eu não souber fazer aquilo? E se eu não saber falar? E se eu não saber isso? E tá tudo bem. Nós não nascemos sabendo fazer tudo. São processos que vamos aprendendo ao longo do nosso caminho. Não precisamos ter todas as respostas e nem vamos ter todas as respostas. Então precisamos o quê? Que a nossa vida ela seja dirigida por Deus, de acordo com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então algo que esse dia 3, né, como eu já falei aqui, esse propósito eu fiz em janeiro. Eu comecei em janeiro. E estou fazendo ele novamente, e Deus tem falado comigo novamente.
Deus tem mostrado algumas coisas para mim. São apenas 3 dias que estamos no propósito. E são esses 3 dias que Deus tem falado ao meu coração. Que Deus tem mostrado, que Deus tem falado de forma diferente. Mesmo que eu já tenha feito o propósito. A palavra de Deus, ela se renova. As coisas que Deus tem para nós, elas se renovam a cada dia. Hoje eu posso dizer para vocês que a minha vida ela é dirigida por Deus. Perdão, gente. Hoje a minha vida, eu procuro viver em base com Deus. O que Deus tem para mim. Hoje o medo ele já não é grande na minha vida. Hoje já não é mais ele que dirige a minha vida. Hoje a aprovação não é isso que dirige a minha vida. Mas por longos anos, a aprovação era algo que dirigia a minha vida. Eu achava que eu tinha que agradar a todos. Eu tinha que agradar a minha mãe, eu tinha que agradar os meus pais, eu tinha que agradar os meus irmãos, agradar os meus tios, enfim. Eu achava que eu precisava agradar as pessoas. E eu sempre me frustrei. E isso eu falo para vocês porque em janeiro, quando eu comecei o propósito, isso foi muito claro para mim, o que estava dirigindo a minha vida o tempo todo. E de lá para cá, houve mudanças. Janeiro, fevereiro, março, abril, são 3 meses que tenho vivido uma nova fase. Uma fase o quê? Não importa o que os outros vão falar, não importa o que o outro vai achar. Eu não preciso da aprovação dele, eu preciso da aprovação de Deus. Então tudo o que eu vou fazer, tudo por onde eu vou andar, o caminho que eu vou trilhar, as decisões que serão tomadas, tudo eu tenho colocado diante de Deus. Eu não tenho perguntado para as pessoas, viu, o que você acha que eu devo fazer? Viu, eu tô querendo fazer tal coisa, o que você acha? Não. Primeiramente, eu tenho pedido a Deus. Muitas das vezes, tenho pessoas que são centradas em Deus, em pessoas que eu posso confiar, que muitas das vezes eu acabo perguntando, olha, eu tô pensando em fazer assim, qual a sua ideia? Sim, por quê? Porque é de confiança minha. Eu sei que é alguém que eu posso compartilhar, que está tendo a mesma visão do que eu. Mas para as pessoas que não têm a mesma visão do que eu não estou compartilhando mais nada. Eu não compartilho do que eu quero fazer, eu não compartilho das coisas que eu preciso fazer. Fazer o propósito aqui, com todos, foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu comentei apenas com uma pessoa. E essa pessoa falou, Tati, vai. Tive medo. Medo do que iam falar, medo de como iria me portar, medo do que poderia acontecer, sim. Mas a pessoa apenas ela me falou assim, vai com medo, faça com o que você tem. Se Deus colocou no teu coração, obedece. Independente do que as pessoas vão falar, independente de se vão curtir, se não vão curtir, seja lá o que for. Para alguém vai fazer sentido. E estar aqui hoje fazendo propósito é porque algo fez sentido na minha vida e eu quero compartilhar e eu quero que você viva dessa mesma experiência. Eu quero que você viva desse propósito. Por quê? Eu falei, porque muitas das vezes não estamos tendo sucesso no que fazemos porque estamos dirigindo mal a nossa vida. Porque as coisas que estão dirigindo a nossa vida não é de acordo com a vontade de Deus. São meses que eu estou vivendo algo em Deus, que a minha casa está vivendo bênçãos de Deus, que eu não consegui viver há anos atrás. Eu sei que tudo é um propósito de Deus. Há um processo. Esse é o momento. Deus preparou esse momento para que eu vivesse o que eu estou vivendo, para que eu tivesse o que eu estou tendo, para que eu administrasse o que Deus tem colocado. Mas talvez eu podia ter feito lá atrás? Poderia. Ia dar certo? Não sei. Mas por que eu não fiz? Porque eu tive medo. O medo me parou. O medo, ele me paralisou. Ele me paralisou para tomar muitas decisões, muitas iniciativas. Mas eu esqueci o que foi. A palavra de Deus, ela fala, esquecendo-vos das coisas passadas, é daqui para frente. Então eu não sei qual é o sentimento que está dirigindo a sua vida, eu não sei o que é que está dirigindo a tua vida. Mas seja lá o que for,
que você coloque diante de Deus e pergunte para Deus: Senhor, é assim que o Senhor quer que seja dirigida a minha vida? Se é a culpa, esquece a culpa, deixa ela para trás. Deixa o velho homem. Deixa que Deus coloque a mão e te dê direcionamento. É daqui para frente. É você ter vontade de ser novo. É você ter vontade de mudar. É você fazer, começar nos pequenos detalhes a mudança. A mudança ela não vem do grande. Ela vem pequena. É como uma borboleta. A borboleta ela passa por todo o processo para ela ter a liberdade dela. Muitas das vezes dói o processo, machuca. Mas quão lindo é quando ela se liberta, não é? E assim somos nós. Precisamos passar pelo processo. Precisamos compreender o processo. Se estamos dispostos a mudar, a fazer diferente, sofreremos no processo, mas vai valer a pena porque vai ser libertador. Então pensa, no dia de hoje reflita um pouquinho o que está dirigindo a sua vida. Talvez está te causando estresse, está te causando tristeza, está te causando angústia, está te causando aflição. Então é hora de mudarmos a rota. Então seja a hora de mudarmos essa rota. Deus ele quer que sejamos leves, que tenhamos leveza na nossa vida. Ele não quer que seja pesado. O jugo dele é suave, o fardo é leve. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Se tá pesado demais, tem coisa errada. Se tá difícil demais, tem coisa errada. Se tá estressante demais, tem algo errado. Então arruma a rota. Pare e pensa o que está sendo dirigido à sua vida. E muda essa rota. Coloca Deus como centro, para ter paz, para ter leveza, para ser leve a caminhada. Aqui a gente viu as vantagens. A gente viu que muitas coisas são dirigidas à nossa vida, mas também a gente viu o quê? As vantagens de uma vida dirigida por propósito. A gente viu que o quê? Que conhecer o nosso propósito traz vida, faz sentido à nossa vida. E às vezes você vai falar assim, tá, mas eu não sei qual é o meu propósito. Ainda você não sabe qual é o teu propósito, mas você está no caminho. Eu creio e eu tenho certeza que ao final deste livro, você vai descobrir o teu real propósito, como foi comigo. Eu compreendi qual é o meu propósito, para que Deus me trouxe, para que Deus permitiu vida, para que Deus permitiu que eu estivesse aqui hoje, que eu pudesse compartilhar com vocês. Para alguém vai fazer sentido. Tati, o que você está falando está fazendo sentido para mim. Ok, é o seu direito. Para alguém vai fazer sentido. Para alguém que está precisando vai fazer sentido. Assim como um dia eu precisei e fez muito sentido para mim tudo que estava sendo falado aqui. Viver com propósito. Ela traz sentido. Conhecer o propósito, ele simplifica a nossa vida. Conhecer o propósito, ele vai nos ajudar a estabelecer prioridades. Ele nos traz motivação, ele nos prepara para a eternidade. Quando começamos a compreender um pedacinho do nosso propósito, a gente tem motivação para caminhar, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio a tudo que passamos na nossa vida. Deus, ele nos dá direcionamento. Deus, ele nos deixa leve. Tati, tá angustiante o que eu tô vivendo. Tá difícil. Você não sabe o tamanho do problema que é. Tá? Realmente eu não sei. Eu não conheço. Mas Deus conhece. Deus, ele sabe tudo o que se passa na sua vida. E ele não tem esquecido. Com bilhões de pessoas no mundo. E Deus não confunde a sua voz. Deus, ele escuta e ele sabe aonde você está, como você está. Então, o que você pode fazer por você hoje? Não é o que você pode fazer pelo outro. Nós podemos mudar o mundo? Sim, através de mim. Tati, mas tem bilhões de pessoas. Ok, mas eu posso fazer o meu melhor hoje.
O meu melhor vai interferir na vida de alguém. O meu melhor vai fazer o dia de alguém ser espetacular. É isso que eu preciso pensar. Esse já é um dos propósitos da nossa vida. Eu fazer a vida do outro valer a pena. Eu estender um abraço, eu estender a mão. Eu ter uma palavra de ânimo, eu ter uma palavra para levar para ele. Isso já é sinal de propósito, sim. Transformar o outro através da minha vida. Se eu quero mudar o outro, eu não vou fazer mudar ele, eu vou mudar em mim primeiro. Porque o que eu mudo em mim reflete no outro. Automaticamente o outro muda. Então, que possamos hoje, nesse dia, pensar o que tem dirigido a minha vida. Como eu já falei aqui, por anos, a minha vida ela foi movida pelo quê? Pela aprovação, pelo medo. Ela foi dirigida pela aprovação e pelo medo. E até mesmo por culpa. Mas, quando eu comecei a compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus começou a me fazer compreender o que Ele tinha para minha vida. A culpa eu deixei para trás. É algo que fala, se você me conhece com base no que eu fui há 1 ano atrás, você já não me conhece mais. Porque eu estou em constante evolução. Eu estou em constante mudança. E isso é uma frase que eu tenho levado para a vida. Porque é verdadeiramente isso. Então, se você me conhece ao que eu fui há anos atrás, há 1 ano atrás, como eu reagia, como eu fazia, você já não me conhece mais. Porque de lá para cá, muitas coisas mudaram. Muitas coisas amadureceram. Estou em constante mudança, em constante evolução. E assim precisa ser a nossa vida. Constante mudança, constante evolução. Então, que no dia de hoje, você reflita o que tem dirigido a sua vida. E você possa mudar essa rota. Que você possa mudar a sua chave e falar, Deus, eu preciso que o Senhor dirija a minha vida. Eu preciso que seja leve. Isso não vai nos deixar ileso de problemas, de adversidades, de lutas. Não. Servir a Deus não nos deixa ilesos de nenhum problema. Teremos lutas, teremos aflições, passaremos por horas amargas, passaremos por luto, passaremos por diversas coisas. A única diferença é que Deus estará conosco em todas elas. Deus ele não nos abandona. Será leve, será tranquilo, porque Ele nos dará saída, Ele nos dará direção, Ele nos dará equipamentos para passarmos por toda a adversidade que precisamos. Servir a Deus é isso, é viver segundo a sua vontade, é obedecê-lo. Não nos ilesa de que vamos ter uma vida, um mar de rosas, tudo lindo, tudo maravilhoso, sem problema, sem nada. Jamais. Deus ele é bem claro, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Jesus passou pelas mesmas dores que passamos. E a gente vai suportar, porque Ele está conosco no barco. Ele não nos deixa só. Ele não se esqueceu de cada um de nós. Ele não confunde a nossa voz. Ele não nos confunde. Ele não confunde os nossos propósitos. Ele não confunde os nossos problemas. Ele vem na hora certa, no momento certo, com a providência certa em tudo aquilo que você precisa. Mas você precisa abrir seu coração. Você precisa deixar Deus trabalhar. Você precisa deixar que Ele entre, Ele faça morada. E tire tudo aquilo que é ruim. Tudo aquilo que não pertence. Que Ele precisa fazer uma nova pessoa. Se permita viver o processo. Vai doer. Você vai pensar em desistir. Você vai querer parar. Mas se você ficar firme no propósito, se você ficar firme nesse processo, deixar que Deus faça tudo o que precisa ser feito, por mais que você chore, por mais que seja doloroso, por mais que machuque, você vai voar. Você vai ver quão libertador é. Que maravilhoso é deixar Deus fazer algo novo na sua vida. Que Deus nos abençoe. Aqui a gente tem o nosso pensamento, né, sobre o propósito de vida. Todo dia fica um pensamento, fica um tema de reflexão
Fica um versículo para a gente memorizar e fica a pergunta para a gente meditar. E o tema da reflexão é: viver com um propósito é o caminho para a paz. Então reflita também no dia de hoje. E saiba que viver com propósito é o caminho para a paz. É um caminho de sucesso. É um caminho de leve. E o versículo para memorizar é: Tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. E a pergunta para meditar fala assim: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? O que eu desejo que dirija? Então, que a gente possa meditar um pouquinho, né? Na opinião da família, será que a gente sabe mais ou menos o que eles pensam que dirige a nossa vida? Na opinião dos nossos amigos? Mas, acima do que eles pensam, o que eu desejo que dirija a minha vida? Qual é o seu desejo para hoje? Qual é o seu desejo que dirija a sua vida no dia de hoje, daqui para frente? Esqueça o passado, esqueça tudo que passou. O passado, ele tem um motivo para estar lá, para ele não fazer parte do teu presente, para ele não seguir para o teu futuro. Então deixa ele lá. Esquece. Ai, Tati, mas fui muito magoada. Fui muito machucada. Gente, eu mais do que ninguém sei o que é ser machucada por um passado. Mas a gente precisa deixar ele lá. Ele não pode fazer parte do nosso presente. E muito menos seguir para o nosso futuro. Tira dele lições, tira aprendizados, para que você não cometa o mesmo erro, para que você não caia nas mesmas coisas que de repente você caiu do que aconteceu no passado. E o que machucou, pede para Deus tirar. Pede para Deus tirar a culpa, para Deus tirar o sentimento de raiva. Pede para Deus tirar todo sentimento que você tem, que não faz bem, que está fazendo mal para você, que está angustiando, que está te afligindo, que não está deixando você progredir, que não está deixando você ter sucesso, que não está deixando você caminhar em frente. Deus, ele é perfeito, e ele é maravilhoso, e ele é especialista em cuidar de pessoas, em deixar para trás. Então deixa para trás, esquece lá, vamos seguir daqui para frente, vamos alinhar a rota. É como o GPS, não é? Quando a gente coloca a rota no GPS, se a gente sai da rota, o que ela faz? Ela centraliza novamente, ela recalcula o trajeto. Então hoje é dia de você recalcular o seu trajeto, a sua rota, para onde você quer ir, o que você quer viver, para onde você quer viver. E eu tenho certeza que Deus colocará no seu coração, Deus colocará o caminho, Deus colocará o que Ele requer de você. Se permita viver o processo, porque você vai ver quão libertador é poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que possamos ter um dia abençoado debaixo da graça de Deus. Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos, Senhor, agradecidos, ó Pai, pelo nosso terceiro dia de propósito, onde aqui, Senhor, pudemos ver e ouvir, Senhor, um pouquinho do que o Senhor requer para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa nos dar direcionamento, ó Pai, e o Senhor possa estar dirigindo as nossas vidas. Que não seja mais dirigido pelo medo, pela aprovação, pela culpa, pelos bens materiais. Que o Senhor possa dar um novo direcionamento, uma nova rota, Senhor, e que possamos viver o Teu propósito. Mesmo ainda no começo desse propósito, sem compreender muitas das vezes qual o nosso real propósito. Mas sabemos que podemos viver um pedacinho do céu aqui na terra. Que já estamos fazendo o Teu propósito quando nos colocamos a ouvir a Tua palavra, a estender as mãos, a ser o apoio de alguém, a dar um abraço, uma palavra amiga. Sabemos, ó Pai, que já estamos cumprindo, Senhor, alguns dos Teus propósitos para as nossas vidas, ó Pai. Mas que o Senhor possa estar nos dirigindo para o nosso real propósito. O Senhor possa estar nos preparando. Que possamos esquecer as coisas velhas que ficaram para trás.
possamos viver o hoje e possamos nos preparar para o futuro, Senhor. Mas tudo diante de Ti, ó Pai, que possa ser leve, porque sabemos que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Que a nossa caminhada possa ser leve, ó Pai, mesmo em meio às adversidades, às lutas, às perdas, mas que possa ser leve e que o Senhor possa estar conosco em todas elas, ó Pai, em todo o nosso trajeto, em toda a nossa caminhada. Abençoa cada um, ó Pai, que vai ouvir, Senhor, essa palavra. A cada um que fica até o final, ó Pai, que o Senhor possa estar ministrando aos seus corações, ó Deus, e que tenha um dia diferente, tenha um dia de reflexão e possa compreender a Tua vontade, Senhor, e possa aceitar a fazer o processo, a passar pelo processo, porque sabemos que quando passamos pelo processo, ó Pai, é libertador, é uma grande vitória, Senhor, que temos, ó Pai. Podemos viver a Tua vontade, Senhor, obedecer a Ti. Abençoa cada um, a família de cada um, o trabalho de cada um, o lar de cada um. Que aonde quer que eles estejam, Senhor, ouvindo, e onde quer que eles estejam, ó Pai, o Senhor possa estar abençoando, aplanando os caminhos, resolvendo todas as questões que necessitam. E Tu possa também estar respondendo às suas perguntas, ó Pai. Fica conosco, nos dá um dia de paz, um dia tranquilo. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Um dia abençoado a todos vocês. Deus fortaleça. Deus possa ministrar ao seu coração no dia de hoje. E que você tenha um dia extraordinário de mudanças. E você possa alinhar a sua rota e viver a vontade de Deus. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Um beijão.